Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 20 de agosto. Hoje a igreja celebra a festa de São Bernardo Abade. Ele viveu na França, na fronteira com a Suíça, e viveu de 1090 a 1153, e é doutor da igreja. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou aos seus discípulos esta parábola. Havia um homem, possuidor de uma grande extensão de terra, e ele precisava de muitos empregados para trabalhar em suas terras. Por isso ele saiu bem de madrugada para contratar empregados, encontrou alguns na praça e disse a eles: "Ide trabalhar na minha vinha, e eu vos pagarei 1 denário. Depois ele saiu na metade da manhã, encontrou outros na praça e também enviou estes aí para trabalhar na sua vinha, e ele pagaria o que for justo. Ao meio-dia ele saiu novamente e encontrou alguns na praça e perguntou: por que estáis aí parados na praça? Eles responderam: é que ninguém veio para nos contratar. Então ele disse-lhes: ide trabalhar na minha vinha e eu vos pagarei o que for justo. Ele saiu na metade da tarde, e também ao cair da tarde, bem no final, ele saiu para contratar empregados e encontrou alguns ali na praça. E ele disse: ide trabalhar na minha vinha. E eles foram. Quando estava a terminar o dia, ele disse ao seu administrador: convoque todos os empregados e pague a cada um, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os últimos e receberam cada um 1 denário. E chegou a vez daqueles que foram contratados primeiro, e eles também receberam 1 denário. E eles começaram a murmurar entre si e diziam: isto não é justo. Nós trabalhamos desde o amanhecer, enfrentamos o sol e o calor e o suor o dia todo, e receberemos o mesmo que estes últimos? O Senhor então disse a eles: por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que é meu? Por acaso estão com inveja, porque eu estou sendo justo também com eles e pagando a vós e a eles o mesmo? Mas eu estou pagando a todos aquilo que eu combinei. Eu combinei com vocês também que pagaria 1 denário. Então tome o que é de vocês e deixe eu fazer o que eu quero com aquilo que é meu. E Jesus então disse: assim será também a nossa vida. Muitos daqueles que serão os primeiros serão os últimos, e muitos daqueles que serão os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca uma lógica contraditória à eficiência e aos direitos, de acordo com a nossa capacidade humana de conceituar o direito ou a justiça. Para aqueles homens, por exemplo, que começaram o seu trabalho bem de manhã, aquele senhor fora injusto, e eles reclamavam. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos uma alegoria de imagens, uma parábola muito bonita, onde o povo quer um rei, e de repente o Atã vai chegar e vai dizer: as árvores resolveram escolher um rei dentre elas, e disseram à figueira: vinde reinar sobre nós. Ela diz: eu não vou renunciar à doçura dos meus frutos, nem à videira, eu não vou renunciar à doçura de meus vinhos. E vão justamente pedir então ao espinheiro que reinasse sobre eles. E a parábola termina muito interessante, porque o espinheiro vai dizer assim: então vinde vocês, já que vocês me acolhem como rei e me querem como rei, então vinde descansar à sombra de minhas ramas. Mas a espinheira não produz ramas. Quer dizer, eles estavam arrumando um problema muito sério para eles, como dizemos nós aí no bom português, sarna para se coçar. Porque eles estavam se desviando do Senhor, estavam renunciando ao senhorio de Deus para ter um rei. Eles querem um rei como todos os outros povos, porque às vezes nós renunciamos à doutrina, renunciamos à palavra para sermos iguais a todos os outros povos. Aqui está então um grande questionamento a esse pensamento do povo da hora.
porque eles querem se afastar mais do Senhor, eles querem se libertar do Senhor, eles querem edificar uma vida deles de acordo com o que eles pensam, segundo suas conveniências, mas sem o Senhor. Isso vai ocasionar um novo Babel, porque todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, ou renunciamos ao seu senhorio e elegemos outras coisas, nós reedificamos a torre de Babel, e será uma grande confusão. Agora vamos entrar então no espírito do Evangelho de hoje, porque Jesus conta esta parábola para os discípulos, e aqueles interlocutores da parábola, aqueles que começaram a trabalhar bem de manhã, não ficaram satisfeitos. Eles se sentiram injustiçados. O que isso tem a ensinar para mim e para você? É que não é o tempo cronológico que vai dizer a maturidade espiritual de alguém ou não. Não é o tempo que alguém está trabalhando numa pastoral, não é o tempo que alguém está exercendo um ministério que vai fazer com que ele tenha o discernimento do Espírito ou a graça santificante do Espírito, porque isso depende do Senhor. Isso depende do Senhor. E o tempo do Senhor é cairótico, não é cronológico. O tempo do Senhor é diferente do meu tempo e do seu tempo, de modo que aqueles que começaram desde o início e muito tempo servindo, podem não chegar a atingir essa madureza espiritual ou essa maturidade espiritual que todos nós queremos. Por isso o Evangelho de hoje vai colocar diante de nós essa possibilidade. Muitos daqueles que são os últimos serão os primeiros. Muitos daqueles que são os primeiros serão os últimos. Quer dizer, alguém em determinado momento pode ter tido assim um progresso espiritual muito grande, uma evolução pastoral muito grande, e de repente se desviar, se desencaminhar, e assim regressa, tropeça e volta a ser o último. E alguém que começou por último pode ter essa capacidade do Espírito, esse dom do Espírito tão forte, e aquele que começou primeiro vai se sentir enciumado, com inveja, preterido, e assim também irá reclamar contra o Senhor. Aqueles que começaram de madrugada começaram a murmurar contra aquele Senhor, porque eles diziam: mas nós temos direitos diferentes, nós começamos de manhã, suportamos o sol, o calor, ficamos aqui o dia todo, e agora no final da tarde aqueles que começaram por último vão receber o mesmo que nós. E o Senhor vai dizer: mas eu não estou sendo injusto com vocês, eu combinei com cada um de vocês um denário, então eu estou pagando a vocês que começaram primeiro um denário, aqueles que começaram meio-dia um denário, aqueles que começaram ao meio da tarde um denário, e aqueles que chegaram também no final da tarde um denário, porque o dinheiro é meu e eu faço com ele o que eu quero, ou vocês querem me controlar? Vocês querem dizer o que eu devo fazer com aquilo que é meu? Assim somos eu e você diante da graça de Deus, porque às vezes aqui nós podemos estar durante anos e chega uma outra pessoa depois com capacidades maiores, com possibilidades maiores. Há um ditado nosso que diz: todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. Todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. E quantas vezes na história da vida religiosa, da vida sacerdotal, aqueles religiosos e religiosas ou sacerdotes que viveram anos e anos e anos ali, não receberam do Senhor os dons e as graças que aqueles que chegaram depois, esses receberam. Porque o Senhor prometeu a mim e a você um denário, a mesma graça e a salvação. Agora, isso tudo é realizado no tempo do Senhor. Por isso Jesus diz: há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos, porque a lógica do Evangelho é assim. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Bernardo de Claraval, rogai por nós, paz e bem.